linguagem. Continuaremos sempre, em nome de alguma rosa, nos envenenando. Que importa quem fala? A autoficção e a palavra como verdade. Por Núbia Paiva. Eis que Foucault pega emprestado de Beckett a formulação: que importa quem fala, disse alguém. Que importa quem fala se há uma espécie de regra imanente na prática da escrita que destitui o poder do autor? Que importa se, mesmo referindo a si própria, a escrita não se deixa aprisionar na forma da interioridade regida pelas ideias e vida do autor, mas liberta, identifica-se com sua própria exterioridade manifesta? E a obra? Ela deixa de ser uma obra se não se sabe do autor? O que é uma obra? Pergunta Foucault. O que o autor deixa de vestígios de sua vida, o que circunda um autor, de hábitos e práticas cotidianas, fazem parte da sua obra? O pacto autobiográfico de Lejeune estabelece o princípio de veracidade entre autor, narrador e personagem protagonista. Seguimos nos perguntando: mas o que é a verdade se o personagem e o escritor são igualmente criações? Se o autor também é um personagem criado, onde seu corpo se movimenta com a escrita, com suas vestimentas e trejeitos, elaborando um estereótipo de si mesmo, como diz Cambre Aguiar, né? Como se fossem atores de uma biotípica imaginária de si mesmos, insistem em um determinado modo de vestir, em um modo de falar, até criam um personagem. Há uma negociação entre máscaras e poses, onde vestimenta, corte de cabelo, hábitos incomuns, fotografias, contribuem para uma performance do autor e contribuem para que o texto do escritor seja lido de uma determinada maneira. Mas a vida literária parece manter uma curva para quando máscaras e poses se trincam, a ira com a qual o escritor constrói sua sinceridade. A sinceridade nos interessa na autoficção, não a verdade, pois o personagem e o escritor são identicamente fictícios. Existem em seus contornos instáveis, montado de um cabelo reto ou desalinhado, de um corpo frágil ou corpulento, de uma voz grave ou levemente doce, para alimentar fantasias, emoções e sonhos. Esse texto segue convencido dessa ficcionalização da palavra, e não só em sua palavra literária, mas mesmo o autor em sua performance se inventa, não sendo para sempre aquele de óculos, chapéu e caneta presa na camisa. Esse personagem para sempre igual é inventividade literária. É somente na ficção, na ideia que a duração, a verdade, a identidade pode sustentar. Fora disso, fora do escrito, na vida em movimento, tudo se move e muda. É na linguagem, com sua lógica de identidade e duração, que há estabilidade e uma verdade sobre o mundo. Derivações curriculares. A provisoriedade da formação docente. Vitor Marques Almeida e Maria Inês da Silva de Souza Carvalho. Derivações curriculares. A provisoriedade da formação docente, elucubrações. Esse trabalho apresenta 4 elucubrações para a formação docente, derivadas da consideração que os jogos curriculares indefinidamente inventam-se por força e fluxo de saberes fazeres, engendrando-se na e pela desconstrução. 1. A formação docente é ciclo, fractalmente contém em si vários outros ciclos. 2. A formação docente é um grande agenciamento social de forças e fluxos de saberes, de mobilização coletiva forjadora de subjetividades. 3.
A formação docente, movendo-se na esfera da alta energia, a ordem complexa, engendra um mundo irreversível, com pontualidades na baixa energia, ordem simples e suas reversibilidades. 4. A formação docente materializa-se sendo inventando um singular contexto de prática. Elucubrações essas que, por questão de coerência, não são aqui apresentadas como matriz de currículos da formação, mas, ao mesmo tempo, nem descartam a possibilidade de ações pontuais afeitas à homogeneização, incentivadoras da autoria docente, críticas a certas tradições operantes no modo cartilhamento e muito menos a anulação dos desejos. O que se aponta como não potente são essas ações da ordem da baixa energia serem apresentadas como centralidade, uma vez que na ordem da alta energia, atravessamentos outros embaralham-se moventemente, em cenários sempre outros. Há diferença. O que desejamos de nós, o que vamos guardar de nós. Uma formação não profunda. A. Sem fortes fundamentos, é uma formação fraca. B. Introduzindo irregularidades aos códigos modelares em vigor, é uma formação menor. Sempre desenvolvendo compulsoriamente novas experimentações. Uma formação que, ao se perceber fraca e menor, sem controle, reativa o âmago da impotência como potência máxima de produção curricular. Encerra aqui mais um podcast do Sexto Sem FEP, Frame, Linguagem